Olá, eu sou Miguel Gomes Filho e estamos iniciando a apresentação do programa Partilhando Caminhos. Hoje, a nossa convidada especial é a doutora Danusa Céspide Guizo Hayashi, ela que é psiquiatra e também coordenadora da Residência Médica em Psiquiatria da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Seja bem-vinda aos nossos estúdios, doutora. Obrigada, Miguel. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Bom, então, para começar, doutora Danusa, eu gostaria que a senhora falasse um pouco quem é a Danusa, né? Um pouco sobre as suas origens, as suas vivências, né? A sua formação acadêmica. Tá certo. Eu sou campograndense, né? Meu pai também era aqui de Campo Grande, né? Uma pessoa ligada à cultura, aos movimentos culturais do estado. Minha mãe é corumbaense, né? Vive em Campo Grande aqui há muito tempo. É pedagoga, artista plástica. Então, desde a infância, eu me interessei muito sobre essas questões humanas, culturais, educação. Fui criada muito dentro desse ambiente. Mais tarde decidi fazer medicina, né? E dentro da medicina me apaixonei pela psiquiatria, né? Então, era até uma das perguntas que eu iria fazer, né? Por que que a senhora resolveu aí estudar as psicopatologias, né? Então, sempre eu fui muito interessada no ser humano, nos seus sentimentos, nas suas expressões, né? E esse interesse cresceu durante a faculdade, ao atender pessoas, né, na faculdade. E por volta do 4º ano, eu tive um professor, o Dr. Gilberti, que me despertou a paixão por essa área, né? Então, nós começamos a estudar mais, a ir em congressos e realmente acabei me decidindo pela especialidade. Hoje, que frente de trabalhos você tem se dedicado, Danusa? Eu sou professora da Faculdade de Medicina e da Residência Médica em Psiquiatria, né, do Hospital Universitário, da Universidade Federal, e atuo também num consultório privado. Ok. Bom, eu acho que aqui nós temos assunto para trabalhar com a doutora Danusa que vão ao infinito aí, né? Mas vamos começar assim a trabalhar uma questão, Danusa, que tem me incomodado um pouco, que é essa questão do processo do adoecimento no trabalho, principalmente ligado às doenças aí, que eu chamaria de psicopatologias, né? Como a senhora tem visto isso? O que tem sido produzido na academia a esse respeito? Quais as principais incidências de doenças? Olha, Miguel, a doença que nós mais frequentemente vemos, né, tanto no ambiente de trabalho como em outros ambientes, é a depressão, né? A depressão, vemos também muito ansiedade, estresse, né? O fenômeno de burnout, que seria aquele fenômeno em que o trabalhador, ele se exaure, né, devido ao estresse no trabalho, é um fenômeno que nós observamos bastante, né? E eu observo a psicopatologia nos mais diversos ambientes, não existe uma profissão específica, né? Existem trabalhos que demonstram que a depressão é mais frequente, a depressão e outras patologias psiquiátricas, em profissionais que estão sob constante estresse, né? Por exemplo, policiais, médicos e outras profissões assim estressantes. Hoje em dia também os professores, por conta da violência escolar, eu acho que tem se manifestado. Né? Bem lembrado, muito bem lembrado. E os professores, principalmente professores, os policiais também, além do estresse do dia a dia no trabalho, eu acredito que eles ainda sofrem por não ver seu trabalho valorizado, não ser bem remunerado, né? Eu acredito que isso é um estresse muito grande. Então, ele chega em casa e ele não pode prover a família de tudo que precisa, ele tem que trabalhar, o professor frequentemente tem que trabalhar nos 3 períodos, né? Então, ele não tem tempo para um descanso, para um lazer, final de semana, correção de provas, elaboração de aulas, etc. e tal. Então, isso vai gerando um desgaste muito intenso. Eu digo, inclusive, que algumas profissões, né, que as pessoas acabam não escolhendo, elas acabam assim, assumindo aquilo, porque dada a situação que nós vivemos no mundo de concorrência aí, por conta do capitalismo,
eu não escolho, eu pego aquilo que sobrou. E o que sobrou nem sempre é aquilo que eu me realizo enquanto vocação. Então, eu não trabalho para viver, eu trabalho para sobreviver, né, um pouco nesse processo. E acaba não aliando ali o fator do trabalho com a questão da antropologia enquanto realização humana, né? Com certeza, eu acho que você está coberto de razão, né? E infelizmente o que a gente vê, muitas vezes até por falta de oportunidade, né? Como você disse, infelizmente nem sempre, por exemplo, aquele professor que escolhe a carreira, escolhe por vocação, né? Por amor, escolhe infelizmente muitas vezes porque não conseguiu, né? Estudar, passar num vestibular para uma faculdade que a concorrência é maior, né? Então, eu acredito que seja uma das razões desse descontentamento. Bom, já que nós falamos um pouquinho aí da depressão, eu acho que seria importante a senhora clarear o que seria um episódio depressivo e o que seria uma doença depressão. Certo, muito interessante essa sua pergunta. Atualmente, as classificações diagnósticas em psiquiatria no mundo atual, elas colocam o diagnóstico de episódio depressivo, né, como você bem disse, que pode ser leve, moderado ou grave, dependendo dos sintomas, né? Existem outros diagnósticos, como depressão recorrente, transtorno misto de depressão e ansiedade, o transtorno depressivo unipolar, que seriam pessoas que só têm episódios depressivos, e o transtorno depressivo bipolar, em pessoas que teriam períodos de depressão e períodos de uma euforia muito intensa. Então, nós temos, dentre outros, esse é um pequeno leque de diagnósticos que estamos abrindo aqui. E qual a diferença entre episódio depressivo e doença depressiva? Qualquer um de nós pode ter um episódio depressivo durante a vida, né? Diante de alguma situação estressante, diante de uma grande perda, podemos ter sintomas depressivos. Muitas pessoas têm só um episódio depressivo durante a vida, de uma forma bastante circunspecta, muito autolimitada e que não gera grandes prejuízos e muitas vezes não necessita de um tratamento médico, né? Mas se esse episódio depressivo vem com uma sintomatologia muito importante, que muitas vezes impede o indivíduo de trabalhar, de estudar, de ter seu lazer, de manter boas relações familiares. Quando há um prejuízo muito grande, muitas vezes esse episódio vai necessitar de um tratamento, né? Quando ocorre, Miguel, da pessoa ter mais de um episódio depressivo importante na vida, quando esses episódios começam a acontecer de uma forma recorrente realmente, aí nós fazemos um diagnóstico realmente de uma doença depressiva. Ok, doutora Danusa, então nós vamos para um rápido intervalo e daqui um pouquinho nós voltamos com a doutora Danusa para falar um pouco mais sobre a doença depressão. Aguardamos vocês para o próximo bloco. Olá amigos, eu sou o Chitãozinho. Oi gente, aqui é o Chororó. Estamos aqui na OH News, a sua TV na web. Um abraço.
Olá, estamos reiniciando a apresentação do programa Partilhando Caminhos. A nossa convidada de hoje é a doutora Danusa, ela que é médica psiquiatra, ela também é coordenadora da residência médica em psiquiatria da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. No bloco anterior, nós já ouvimos a doutora Danusa falar um pouquinho da vida dela, um pouco sobre as suas vivências, e também no final do bloco nós fazíamos a diferenciação entre episódios depressivos e depressão, a depressão doença. E agora a doutora Danusa vai continuar aprofundando um pouco mais o que é essa doença depressão, que tem sido aí considerada o mal do século, né? Com certeza, Miguel. Miguel, a depressão é uma doença que ocorre por uma série de alterações em substâncias do nosso cérebro que são chamadas de neurotransmissores. Geralmente as pessoas que têm essa doença têm uma predisposição biológica, genética. Geralmente as pessoas que têm depressão têm antecedentes familiares, pais, tios e outros familiares com depressão. A depressão, ela é caracterizada por uma tristeza intensa, um humor deprimido, a pessoa sente-se desanimada no dia a dia para fazer suas atividades, muitas vezes não consegue estudar, trabalhar. Em quadros graves, ela às vezes não consegue nem tomar banho, se alimentar, né, em quadros em que esses sintomas vão se agravando. Existem quadros até extremos em que a pessoa passa a não querer mais viver, a querer morrer, pensa às vezes até em cometer o suicídio. Agora, é interessante a gente destacar que a depressão tem cura, né? Sim, sim, tem tratamento, né? A medicina evoluiu muito em relação ao tratamento antidepressivo. Hoje nós temos uma vasta gama de medicamentos que podem ser utilizados, né? Então, muitas vezes, se a pessoa sente um efeito colateral com este ou aquele medicamento, nós podemos trocar, nós podemos tentar associações, várias coisas. E além do tratamento medicamentoso, muitas vezes nós indicamos também uma psicoterapia, porque muitas vezes existem questões que a pessoa precisa trabalhar para superar alguns momentos da sua vida, momentos difíceis. Até porque a medicação muitas vezes vai repor a química que está faltando no organismo, mas nem sempre vai trabalhar o que está causando aquilo, né? Exatamente. Às vezes, este papel vai ser justamente o papel do trabalho do terapeuta ali, né? Associado. Com certeza, Miguel, com certeza. Agora, uma outra questão, parece-me que com relação à depressão, é a questão da reincidência por conta do abandono do tratamento, né? E aí, isso pode, inclusive, depois evoluir para uma outra psicopatologia. Com certeza, você salientou muito bem. Frequentemente as pessoas começam o tratamento ou medicamentoso ou psicoterápico e após algum tempo elas julgam que estão bem e que não precisam mais nem da medicação, nem da terapia. Isso é um erro que muitas vezes pode trazer consequências muito ruins, porque parando de tomar o remédio, parando de fazer a terapia de uma forma muito precoce, muitas vezes os sintomas voltam e até se agravam, né? Como eu já disse. Podem ter pensamentos de suicídio, tentativas de suicídio, sintomas psicóticos que a gente chama de delírios e alucinações, né? Então, o quadro de depressão, ele pode se agravar gerando esses outros sintomas. Por isso que é muito importante que a pessoa mantenha o tratamento enquanto o médico, o psicólogo recomendar. Como a pessoa identificar, ou a família identificar que é necessário procurar um psiquiatra? Porque às vezes assim, as pessoas olham, outro dia até na faculdade, eu sou professor universitário, e as pessoas olham, eu estou com uma sensação de tristeza, estou assim, a senhora já acha que eu devo procurar um psiquiatra? Não devo? Devo ir só a um psicólogo? Devo ir a um psiquiatra também? Como a gente mensurar assim, o momento que a pessoa deve procurar o profissional da psiquiatria? Geralmente eu recomendo uma avaliação, né, que pode ser ou pelo médico ou pelo psicólogo, quando a pessoa sente que este sofrimento, essa sensação
ruim, de desânimo, tristeza está se prolongando, não é só uma fase passageira, né? Por exemplo, diante de um luto, diante de uma perda, geralmente as pessoas ficam tristes, desanimadas, às vezes interrompem suas atividades por 1 ou 2 semanas, mas com o tempo elas vão se recuperando, vão retomando. Quando elas não conseguem fazer isso, quando está havendo um prejuízo muito grande para a vida do indivíduo, aí eu recomendo uma avaliação. Doutora, e a questão dos psicotrópicos sendo receitado por médicos, mas que não são ali especialistas em psiquiatria? Como a senhora vê essa situação? Porque às vezes até o médico não quer receitar, a pessoa vai ao cardiologista, mas com tanta insistência o cardiologista acaba prescrevendo, mas como a senhora avalia essa situação? Sim, você captou uma situação, Miguel, que realmente acontece muito. Infelizmente, existe ainda uma grande resistência por parte de muitos pacientes de ir ao psiquiatra. Então, por isso, muitas vezes o colega de outras especialidades acaba prescrevendo um benzodiazepínico, que seria um tranquilizante, às vezes até um antidepressivo. Em situações mais tranquilas, corriqueiras, eu acredito que o clínico geral, os colegas de outras especialidades até possam fazer isso. Mas em quadros de uma sintomatologia mais intensa, é interessante que esse colega encaminhe o paciente para o psiquiatra, né, e enfatize com o paciente, e a gente gostaria de aproveitar esse espaço para enfatizar junto à população em geral, que o psiquiatra ele não trata só daquelas pessoas que a população julga totalmente loucos, vamos dizer assim, né, leigamente falando. Hoje o psiquiatra ele trata quadros de depressão, ansiedade, que são muito frequentes no nosso mundo atual, né? Então não quer dizer que porque a pessoa foi num psiquiatra ela está louca, entre aspas, né? Tem uma outra questão que eu gostaria que a senhora abordasse, que as pessoas falam muito em dependência física e dependência psíquica dos medicamentos psicotrópicos. Eu gostaria que a senhora esclarecesse um pouco isso. Se o tratamento for feito de uma forma correta, com o profissional capacitado para isso, né, no caso, para lidar com os psicotrópicos, um dos profissionais mais qualificados é o psiquiatra. Se o tratamento for feito de uma forma correta, dificilmente se desenvolverá uma dependência. Os antidepressivos, ao contrário do que muitas das pessoas da população pensam, eles não causam dependência, eles não são medicamentos que causam dependência. O que ocorre é que muitas vezes, devido à gravidade e à recorrência do quadro depressivo, muitas vezes a pessoa precisa manter esse medicamento por muito tempo, por indicação médica, mas não ocorre dela ter desenvolvido uma dependência ao antidepressivo. Já o tranquilizante, o benzodiazepínico, ele pode causar dependência se não usado corretamente, se não usado conforme a orientação médica. Ok, então nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos aqui com a doutora Danusa para continuar falando aí um pouco da depressão, dos psicotrópicos e de repente até os efeitos colaterais de alguns psicotrópicos aí na vida dos pacientes. Aguardamos vocês para o próximo bloco. Vamos direto ao ponto. A tecnologia da informação é fundamental para o desenvolvimento da sociedade? Bom, se você respondeu que sim a esta questão, está no caminho certo. Aliás, está na sintonia da Itel Informática, uma das maiores empresas de prestação de serviço de informática no mercado competitivo do estado de Mato Grosso do Sul e que há mais de 15 anos oferece serviços e soluções tecnológicas. Por ser uma empresa de referência na área de tecnologia da informação, confere a seus clientes produtividade e qualidade de serviços de alta performance. Hoje contamos com um corpo técnico de profissionais altamente qualificados, alguns com mais de 10 anos de experiência. São mais de 480 colaboradores que ajudam a empresa a alcançar resultados cada vez mais ousados e inovadores. O portfólio de serviços da Itel é completo. Execução de projetos e assessoria em tecnologia da informação,
análise e desenvolvimento de sistemas de informação, alocação de mão de obra qualificada na área de informática, suporte e assistência técnica em equipamentos de informática, digitalização e microfilmagem de documentos, licenciamento e uso de sistemas, serviço de processamento de dados para terceiros, locação de equipamentos com suporte técnico. Veja algumas ações e projetos de que a ITEL Informática se orgulha. Todos os anos, aquecemos a vida de muitas famílias e entidades de apoio a pessoas carentes em Campo Grande, com a doação de roupas, agasalhos e alimentos por meio da campanha do agasalho. O Serviço Social da ITEL realiza ginástica laboral, campanhas contra DSTs e o acompanhamento dos colaboradores afastados por problemas de saúde. Por meio de uma parceria com o SESC, todos podem desfrutar de uma grade de benefícios. Há ainda convênio com farmácia, que oferece descontos especiais em medicamentos. Em 2010, foi criado pela empresa o projeto Acordar, uma iniciativa que visa a distribuição de alimentos, kits higiênicos e também computadores reutilizados, destinados à inserção digital de pessoas carentes. Já são mais de 10 profissionais com necessidades especiais empregados. Uma prova de que o esforço profissional só depende da força de vontade de cada indivíduo. Quando o jovem ou adolescente decide conquistar uma posição no mercado, a ITEL Informática não só apoia, como lhe dá oportunidades. Plantar nos colaboradores hábitos saudáveis e que inspirem mudanças imediatas, como o descarte correto de lixo eletrônico, é exemplo de que preservar hoje faz bem amanhã. A ITEL tem mais do que clientes, tem parceiros. Nossos convênios estão à disposição de todos os funcionários. Esta é ITEL Informática, uma empresa pronta para o futuro e presente no dia a dia de milhares de pessoas. ITEL Informática. Olá, estamos retomando a apresentação do programa Partilhando Caminhos. A nossa convidada de hoje é a doutora Danusa, ela que é médica psiquiatra e também ela é coordenadora da residência médica em psiquiatria da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Nós estamos fazendo um bate-papo aqui, a doutora já fez alguns esclarecimentos e no último bloco nós falávamos um pouquinho do uso dos psicotrópicos, se causa dependência química, dependência psíquica, e ela estava falando um pouco sobre isso. Doutora, esses psicotrópicos, né, que são chamados aí de tarja vermelha ou tarja preta, né, que aí, inclusive as pessoas às vezes brincam com isso, né? Ah, você está tomando uma tarja preta, você está tomando uma tarja vermelha. Eles têm a sua função, né, e graças aos estudos da farmacologia, mas acaba que um medicamento para depressão que muitas vezes uma pessoa utiliza, o outro também tem depressão, mas o organismo não aceita aquele medicamento. Porque acaba que o médico precisa fazer todo um histórico ali com a anamnese para saber qual o melhor medicamento a ser receitado. Por exemplo, eu vou colocar um pouco a minha visão como leigo, mas dizem que a fluoxetina, por exemplo, que é um antidepressivo, ela provoca uma redução na libido em algumas pessoas. Já o citalopram, que também é um outro antidepressivo, ele ajuda para as pessoas que têm, por exemplo, ejaculação precoce. Seria um dos efeitos colaterais. Então, como a senhora vê essa questão da adaptação da medicação ao paciente? Que cuidados as pessoas devem ter neste sentido? Eu acredito, Miguel, que até você já falou algumas coisas sobre isso, né? Primeiro, repito, tem que haver uma avaliação e um acompanhamento médico. Como você mesmo já disse, o médico vai avaliar o paciente e verificar, de acordo com os sintomas, de acordo com o perfil do organismo, se ele tem outras patologias, né? Se o indivíduo tem outras patologias. A partir daí, nós vamos escolher qual é o antidepressivo mais adequado para aquele paciente específico, né? E a questão dos efeitos colaterais, realmente é quase impossível
um remédio não ter nenhum efeito colateral. Todos os remédios, mesmo aquele que você toma para uma dor de cabeça de vez em quando, ele pode ter uma série de efeitos colaterais. Então, nós vamos ter que ver junto ao paciente qual o remédio que ele vai se adaptar melhor, né? A questão da disfunção sexual, por exemplo, como você disse, que pode ser induzida pela fluoxetina. Nós vamos observar, muitas vezes esse sintoma, ele desaparece no decorrer do tratamento, muitas vezes esse sintoma é transitório. Às vezes não, às vezes nós temos que mudar de medicação, porque esse sintoma realmente incomoda, né, o paciente, e aí nós não podemos deixar ele com essa medicação e com esse incômodo. E aí, como você mesmo disse, muitas vezes até, por exemplo, para ejaculação precoce também nós podemos utilizar esses medicamentos. Nós escolhemos muitas vezes o antidepressivo de acordo com o perfil. Por exemplo, uma pessoa que está muito deprimida e não está conseguindo se alimentar nem dormir. Muitas vezes nós escolhemos um antidepressivo que vai induzir ao sono à noite e vai aumentar o apetite dessa pessoa. Já aquela pessoa que tem o perfil de, quando deprimida, comer muito e engordar, nós não podemos, nós evitamos pelo menos escolher o antidepressivo que vai aumentar o apetite. E por aí vai. Doutora, então a medicação deve ser feita conforme a singularidade, né? Doutora, outra questão que eu gostaria de provocá-la é essa questão dos diagnósticos, muitas vezes eu chamaria de precoce ou apressados, porque às vezes algumas coisas se tornam a bola da vez, né? E ultimamente a gente tem ouvido falar muito do psicopata, psicopatia e também do transtorno bipolar. Como a senhora vê essa questão do diagnóstico e o cuidado que as pessoas têm que ter para não rotular? Porque às vezes um diagnóstico apressado, de repente, por um profissional que não é da psiquiatria, se torna um rótulo e a pessoa acaba tendo aquilo até quase como uma sentença de morte, né? Como isso, doutora? Certo, Miguel. Hoje, eu acho que felizmente o conhecimento se ampliou muito e as pessoas têm acesso à internet, né? Isso é uma coisa boa, inclusive nós estamos passando as informações através desse importante veículo. Só que isso, como tudo na vida, tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Muitas vezes as pessoas leem sobre psiquiatria, doenças, se elas estão tendo algum sintoma, muitas vezes elas já chegam no nosso consultório com um autodiagnóstico, né? Eu tenho, ela mesma chega e fala, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Só que aí, geralmente nós explicamos para essas pessoas que o diagnóstico psiquiátrico, ele é muito complexo, né? Muitas vezes, muito difícil mesmo um psiquiatra se autodiagnosticar, né? Porque o psiquismo, o ideal no caso de um tratamento médico é que ele seja avaliado por um profissional isento. E a questão do diagnóstico, ele é muito delicado. Eu necessito muitas vezes de várias avaliações de um paciente, conversar com ele, conversar com a sua família, para fazer uma hipótese diagnóstica. E muitas vezes essa hipótese diagnóstica, na evolução, no acompanhamento do paciente, nós acabamos mudando essa hipótese diagnóstica. Então, realmente, acho que as pessoas têm que tomar muito cuidado de, às vezes, porque vê uma pessoa mais alegre, mais eufórica, esse é bipolar, né? Então, realmente fica um rótulo muito grande, nós temos que tomar cuidado com isso. Eu acho que isso também vai um pouco, Miguel, da pressa do nosso mundo atual. Muitos pacientes já chegam assim pedindo, doutor, eu quero um diagnóstico, eu quero... E é difícil, às vezes, para a pessoa entender que a nossa área ainda tem uma certa subjetividade, né? Que muitas vezes esse diagnóstico não é tão rápido, depende de um acompanhamento, depende de várias avaliações, né? Ok. Outra questão que eu gostaria de provocá-la, doutora, diz respeito às clínicas de recuperação, né, de dependentes químicos. Claro, nós temos aí um alto índice de dependentes químicos, seja o alcoolismo, seja droga, no sentido, né, maconha, etc. E que algumas denominações religiosas, inclusive, abrem algumas clínicas. Que cuidados os familiares ou as pessoas
que utilizariam desse espaço precisa ter ao escolher uma clínica de dependente químico? O ideal, se a pessoa tiver condições para isso, eu acredito que seja escolher uma clínica médica, em que haja profissionais capacitados, não só o médico, como psicólogos, terapeutas ocupacionais, uma enfermagem capacitada para lidar com este problema. E, infelizmente, Miguel, o nosso país, ele está vivendo uma epidemia de uso de algumas drogas, como, por exemplo, o crack, que vem preocupando muito atualmente a todos, mas o nosso país ainda não dispõe de uma estrutura para tratar esses pacientes. As clínicas psiquiátricas são insuficientes, também, infelizmente, devido a uma política de fechamento de leitos psiquiátricos, que nós não concordamos. Nós achamos que os hospitais psiquiátricos eles teriam que ser melhorados, humanizados, mas não esses leitos fechados, porque esses leitos fazem falta. E aí, muitas vezes, a população, por falta de vagas, de condições para tratamento, ela acaba buscando essas comunidades terapêuticas em que não temos profissionais capacitados, né, muitas ligadas ao meio religioso e, infelizmente, o Estado ele está tendo até que apoiar essas comunidades porque a demanda é muito grande. Mas, tendo uma visão crítica, eu acho que o Estado deveria apoiar não só financeiramente, como ajudar essas comunidades e exigir que se tenham profissionais capacitados para essa atuação, que não é fácil. Talvez uma equipe multidisciplinar. Com certeza, né? A equipe multidisciplinar é essencial no tratamento do dependente químico. Olha, doutora, estamos chegando ao final, eu acho que nós poderíamos, assim, ficar horas e horas aqui conversando, que tem muitas coisas que ainda precisaríamos esclarecer. Mas eu sei que a senhora é preceptora lá no curso de Medicina da Universidade Federal, ensina muito os seus acadêmicos, né, os neopsiquiatras aí, e também é uma médica gabaritada. Que mensagem final a senhora deixaria a partir desse nosso bate-papo para os nossos telespectadores? Bom, Miguel, primeiramente eu agradeço muito a oportunidade, né? Como eu já disse, eu acho que a internet é um veículo excelente de conhecimento, né? Então, eu gostaria de dizer para quem está nos assistindo que busque ler, se informar sobre o assunto, desmistificar essa questão da doença mental, né? Nós estamos numa campanha pela Associação Brasileira de Psiquiatria contra o preconceito em relação às pessoas portadoras de doença mental. Então, que busque ler, que busque ajudar o próximo e buscar um tratamento quando necessário. Eu acredito que a gente pode encerrar dessa forma. Ok, então muito obrigado, doutora Danusa, por ter aceito o convite de estar aqui partilhando conosco o seu caminho existencial, os seus conhecimentos, e ao público que nos assistiu, fica aí a mensagem final da doutora Danusa para que possam se informar cada vez mais e, a partir do conhecimento, ter ações aí que ajudem as pessoas a sofrer menos, que ajudem as pessoas a se encontrarem e serem felizes nesta vida, neste mundo que muitas vezes é tão competitivo e tão rotulador, né? Muito obrigado por ter nos acompanhado e aguardamos vocês para o próximo programa. Até lá!